Olá, eu me chamo Marcília de Oliveira, sou graduanda de enfermagem, orientada pela professora doutora Priscila da Silva Antônio. O nosso trabalho é Percepções e Sentimentos de Jovens Universitários frente ao período pandêmico pela Covid-19. Em 2019, o mundo foi surpreendido com o surgimento do novo coronavírus, que causou a pandemia da Covid-19, o que fez com que diversos países adotassem medidas de isolamento social para tentar controlar a disseminação da doença. No Brasil e em outros países, ocorreu a suspensão das aulas presenciais nas universidades, que fez com que adotassem um ensino remoto, o que gerou grande preocupação quanto ao progresso acadêmico e incertezas quanto ao futuro nesses jovens universitários. Então, o objetivo desse estudo é ouvir e analisar a fala dos estudantes universitários frente a medidas de isolamento social, identificando percepções e sentimentos decorrentes da suspensão dessas atividades presenciais na universidade. Nós partimos da premissa de que a linguagem constitui o humano e que os verbos dão ação à linguagem. O tempo e os modos verbais explicitam o movimento do pensamento. Então, optamos por conhecer os verbos presentes nas falas desses estudantes universitários. O tipo do estudo é qualitativo-descritivo, feito na Universidade de Brasília, no período de agosto de 2021 a agosto de 2022. A população foi composta por 15 estudantes universitários da UNB, 6 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, de diversos cursos como biologia, enfermagem, nutrição, farmácia, direito, engenharias, elétrica, aeroespacial, eletrônica, curso de design, biotecnologia e contabilidade, sendo 9 do turno diurno e 6 do noturno. Foi feita entrevistas semi-estruturadas que foram gravadas e transcritas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNB. O tratamento dos dados foi através do software Inamutec, com análise de classificação hierárquica descendente, que gerou um dendrograma de 4 classes, e que estão listadas aqui na imagem, as classes com os seus verbos. Então, a classe 1 foi denominada adaptação, classe 2 objetivos, classe 3 futuro, classe 4 sentimentos. A classe 3 representa 33,6% de todo o corpus analisado. Ela está ligada às expectativas e esperanças dos estudantes para o futuro, está intimamente ligada ao retorno das obrigações morais, ou seja, o retorno de suas atividades. Na fala da entrevista 1, nós vemos que existe uma incerteza e uma esperança em relação ao retorno das atividades presenciais. Espero que não seja ilusão novamente, igual aos outros semestres que a gente sempre achava que ia sair do lugar e não saía, mas eu acho que agora, finalmente, tem uma esperança de que a gente volte para o ensino presencial no próximo semestre, já que a minha turma está toda vacinada. A classe 1, os fatores expressos estão relacionados às consequências da pandemia, o que precisaram fazer para se adaptarem ao novo processo de formação. Nós podemos ver em uma das falas da entrevista 6. Eu só consegui estudar porque eu me mudei. Onde eu morava, não tinha acesso à internet. Por causa de sinal, nenhuma operadora funcionava lá. Então, nós podemos ver o grande esforço desses estudantes em se adaptarem a essa realidade imposta. A classe 2 fala dos objetivos para o tempo presente, trazendo o que os universitários almejam para o agora, ou seja, quais seus interesses no tempo presente da pandemia da Covid-19. Vamos ver uma fala da entrevista 15. Eu achava que estaria me formando no final desse ano ou começo do ano que vem, mas agora, com a pandemia, mudou as datas, mas espero me formar neste período de pandemia. Eu tive tempo de analisar mais minhas opções do que quero fazer depois. Nessa classe, identificamos uma dificuldade de estabelecer objetivos para o tempo presente e uma insegurança em relação ao futuro. A classe 4 representa os sentimentos de prejuízos relacionados à necessidade de reação. Vamos ver a entrevista 2. Com certeza, tive sentimento de tempo perdido. A gente perdeu um semestre e atrasou bastante o curso. E também a questão de ficar preso em casa, de não poder sair. É como se você tivesse perdido um ano da sua vida fazendo nada em casa, esperando o vírus acabar, e o vírus não acabou. Então, é possível identificar um sentimento de tempo perdido durante esse período e sentimento de vida paralisada. Então, o estudo identificou na narrativa dos estudantes universitários essa metáfora de paralisação do movimento da vida durante esse período de pandemia de ensino remoto, né? Causada pela suspensão dessas atividades presenciais na universidade, adiando planos futuros e gerando sentimentos de angústia e ansiedade em razão da grande expectativa que a formação profissional significa na vida desses estudantes. Esses resultados que nós estamos apresentando enfatizam a instituição de ensino a importância de apresentar um plano de ação pedagógico com cronogramas de ações,
com prazos para finalização do curso, porque essas medidas, elas amenizam as expectativas, as angústias e a insegurança desses estudantes universitários em relação ao seu futuro acadêmico. Bem, pessoal, esse foi o nosso trabalho, essas são as nossas principais referências. Obrigada pela atenção.